Helena Duarte tinha 68 anos quando atravessou em silêncio os corredores da Casa São Miguel, uma instituição filantrópica nos arredores de Campinas. Empurrada em uma cadeira de rodas por uma funcionária apressada, ela observava paredes claras, portas iguais e um cheiro constante de desinfetante. Tudo ali parecia limpo, organizado e distante. A promessa era de poucos dias, talvez algumas semanas. Foi isso que a nora havia dito. Mesmo assim, o coração de Helena sentia que aquela despedida tinha peso de algo maior. O quarto que lhe entregaram era simples, uma cama estreita, um criado mudo, uma televisão pequena presa à parede e uma janela voltada para um jardim sem flores. Nada lembrava o lar onde criara o filho sozinha, depois de ficar viúva ainda jovem. Nada lembrava a padaria que mantivera por décadas, acordando antes do sol para sovar massa e conversar com clientes antigos. Ali, Helena era apenas mais um nome em uma ficha, mais um corpo que precisava de cuidados. Enquanto desfazia a mala com dificuldade, seus dedos tocaram um porta-retrato. A foto mostrava ela e o filho, Eduardo, sorrindo atrás do balcão da padaria. Ele vestia uma camisa simples, mas o orgulho no olhar era impossível de esconder. Helena passou o polegar sobre o rosto dele, sentindo a garganta apertar. Desde o derrame ocorrido 2 anos antes, tudo havia mudado. Perdera os movimentos do lado direito, perdera a independência e pouco depois perdera o próprio filho em um acidente de trânsito. Antes do derrame, Helena vivia acima da padaria, no centro da cidade. Conhecia cada cliente pelo nome, cada história, cada aniversário. O dia em que caiu no chão da cozinha com a cabeça girando e o corpo se recusando a obedecer, marcou o fim daquela vida. Veio o hospital, os médicos falando com cuidado, a reabilitação lenta e cansativa. Para pagar tratamentos, vendeu o negócio que havia construído com as próprias mãos. Restou apenas a antiga casa da família, alugada havia anos. Eduardo insistiu que ela fosse morar com ele, a esposa e os 2 filhos adolescentes. No início, houve esforço e paciência, mas o cansaço apareceu, as conversas sussurradas à noite, os olhares impacientes quando Helena derrubava algo ou demorava a falar. Depois da morte repentina de Eduardo, a casa esfriou de vez. A nora passou a trabalhar mais, os netos se afastaram e Helena aprendeu a ocupar pouco espaço, tentando não incomodar. Foi nesse cenário que surgiu a ideia da Casa São Miguel. Um lugar bom, organizado, com profissionais. Temporário, disseram, apenas até tudo se ajeitar. Agora, sentada sozinha na cama, Helena ouvia ao longe um latido grave vindo de outro corredor. Um som forte, carregado de inquietação. Ela não sabia ainda, mas aquele latido vinha de alguém tão esquecido quanto ela. E ali, naquele instante silencioso, sua rotina finalmente se quebrava. Os dias seguintes na Casa São Miguel passaram devagar, quase arrastados. Helena acordava cedo, tomava o café servido em bandejas iguais e participava das atividades quando alguém insistia. Sentava em rodas de conversa, ouvia histórias repetidas, sorria por educação. Era tratada com respeito, mas não com afeto. À noite, quando o silêncio tomava conta do prédio, a solidão se tornava mais pesada do que o próprio corpo cansado. As ligações da nora eram rápidas, sempre justificadas pela correria dos netos e pelo trabalho. Certa manhã, empurrando a própria cadeira pelo corredor, Helena percebeu uma parede de vidro separando 2 alas do prédio. Do outro lado havia canis. Voluntários caminhavam de um lado para o outro, limpando, alimentando e falando com cães de vários tamanhos. Aquela visão despertou algo antigo em seu peito. Na juventude, sempre tivera cachorros em casa, companheiros silenciosos, fiéis, que nunca reclamavam de sua presença. Pela primeira vez desde que chegara ali, Helena parou por vontade própria. Uma funcionária chamada Marta se aproximou e explicou que a ala abrigava cães resgatados, alguns usados em terapias com idosos. Disse que muitos moradores melhoravam depois de passar um tempo com os animais. Helena ouviu com atenção, mas seus olhos se fixaram em um canil isolado no fundo.
Ali, um cachorro grande permanecia deitado, atento, mas distante. Quando alguém se aproximava demais, ele rosnava forte, fazendo os voluntários recuarem. O nome dele era Thor, um antigo cão de trabalho, usado por anos em operações de segurança. Depois de um episódio traumático, tornara-se agressivo e fora rejeitado por vários abrigos. Agora vivia isolado, alimentado à distância, considerado perigoso demais para contato. Helena sentiu algo estranho ao observá-lo. Não era medo, era reconhecimento. Ela também havia sido útil um dia, forte e necessária. Agora era vista como o problema, como peso. Nos dias seguintes, Helena passou a frequentar aquele corredor. Sentava-se diante do vidro e falava sozinha, como se comentasse o dia. Falava do tempo, das dores no braço, das saudades do filho. Thor permanecia atento. No início rosnava, depois apenas observava, em silêncio. Um dia Helena ousou dizer o nome dele em voz baixa. O cachorro levantou a cabeça. Não avançou, apenas escutou. Aos poucos aquela visita virou rotina. Funcionários estranhavam, mas permitiam. Helena nunca tentava tocá-lo, apenas falava. Contava histórias da padaria, das manhãs cheias de risadas, das tardes esperando Eduardo voltar do trabalho. Falava também do abandono que sentia, da casa que temia perder, da sensação de não ser mais necessária. Thor se aproximava um pouco mais a cada dia, deitando-se próximo às grades, respirando fundo. Enquanto isso, as promessas da família não se cumpriam. Os netos não apareciam, as ligações diminuíam, e junto com a dor, algo novo crescia em Helena, uma pequena chama de lucidez. Ela começava a entender que sua permanência ali não era tão temporária quanto haviam dito, e que, assim como Thor, estavam tentando colocá-la em um canto, silenciosa, esperando que não reagisse. Mas algo dentro dela já não aceitava mais esse destino. Na terceira semana na Casa São Miguel, Helena já não tinha dúvidas. A promessa de que sua estadia seria breve havia sido apenas uma forma de suavizar a verdade. As visitas não vieram, as mensagens tornaram-se raras e quando o telefone tocava, era sempre para falar de papéis, documentos e da antiga casa da família. A nora insistia em resolver tudo para o bem de todos, mas Helena sentia que aquele bem não a incluía mais. Cada conversa deixava um gosto amargo de traição. O peso dessa descoberta caiu sobre ela como um silêncio espesso. As noites passaram a ser mal dormidas e as manhãs vinham acompanhadas de uma dor constante no peito. Ainda assim, havia um único momento do dia em que Helena se sentia viva. Era quando atravessava o corredor e parava diante do canil isolado. Thor já não rosnava. Deitava-se próximo às grades e a observava com atenção profunda, como se entendesse cada palavra que ela dizia. Certa tarde, uma forte chuva caiu sobre a cidade. O céu escureceu cedo, o vento fazia as janelas vibrarem e os corredores ficaram quase vazios. Helena estava na ala dos cães quando as luzes piscaram. Um cheiro estranho de fio queimado tomou o ar. Instantes depois, um alarme começou a soar, confuso, abafado. Da extremidade do corredor, uma fumaça fina começou a se espalhar pelo teto, avançando lentamente. Helena tentou chamar alguém, mas não havia ninguém por perto. O som da chuva misturava-se aos latidos agitados. A fumaça se tornava mais densa e o calor começava a incomodar. O foco do incêndio estava exatamente acima do canil de Thor. O cachorro se agitava, andando de um lado para o outro, os olhos arregalados. O medo que antes o tornara agressivo, agora se transformava em desespero puro. Num impulso que não vinha do corpo, mas da alma, Helena avançou com a cadeira de rodas pelo corredor. A fumaça fazia seus olhos arderem, a garganta queimar. Quando um pedaço do teto cedeu à frente, ela tentou recuar, mas outro desabamento bloqueou o caminho de volta. Presa entre chamas e fumaça, sentiu o pânico subir. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. A sensação de impotência voltou com força total. Foi então que ouviu um estrondo metálico, um barulho seco, violento. Em meio à fumaça espessa, uma forma grande surgiu.
Thor havia rompido a porta do próprio canil. Livre, avançou sem hesitar. Não rosnou, não atacou. Aproximou-se da cadeira, mordeu com força a estrutura e começou a puxar. Helena tossia, sentindo o ar faltar, mas manteve a mão estendida, tocando de leve a cabeça dele. O cachorro puxava com toda a força que ainda possuía, arrastando a cadeira centímetro por centímetro. As chamas se espalhavam atrás deles. Um pedaço do teto caiu exatamente onde estavam segundos antes. O barulho de vozes começou a surgir ao longe. Pessoas corriam. Mãos se juntaram ao esforço de Thor. Quando finalmente alcançaram uma área segura, Helena já mal conseguia manter os olhos abertos. Antes de perder os sentidos, ela viu Thor tarado ao seu lado, firme, atento, como um guarda silencioso. Naquele momento, tudo ficou claro. Assim como ela, Thor não era perigoso nem inútil. Ambos haviam sido quebrados pela dor, não pela falta de valor, e no ponto mais baixo de suas vidas foram capazes de salvar um ao outro. Helena despertou em um quarto de hospital, com o som constante de aparelhos e uma luz suave entrando pela janela. O ar ainda queimava um pouco ao respirar, mas estava viva. Ao seu lado, uma enfermeira sorriu aliviada ao vê-la abrir os olhos. Pouco depois, a coordenadora da Casa São Miguel apareceu, explicando que o incêndio havia sido controlado a tempo e que todos os moradores estavam seguros. O dano maior ficara na ala dos cães. Helena ouviu tudo em silêncio, até conseguir formular a pergunta que realmente importava. Thor estava salvo. Havia inalado fumaça e machucado as patas, mas resistira. Mais do que isso, seu comportamento durante o incêndio surpreendera todos. O cão, considerado perigoso, fora o primeiro a romper o isolamento, a alertar funcionários e a salvar uma vida. A história se espalhou rápido. Pessoas que nunca haviam olhado para Thor agora falavam nele com admiração. Helena chorou em silêncio, não de tristeza, mas de reconhecimento. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, Helena recebeu visitas inesperadas. Funcionários, voluntários e até desconhecidos queriam conhecê-la. Queriam ouvir sua história. Queriam entender como aquela conexão havia sido criada. Pela primeira vez desde o derrame, Helena não se sentia invisível. Sentia-se vista, respeitada, necessária. E junto com isso, veio a coragem que estava adormecida. Com o apoio da instituição, Helena conversou com uma assistente social e um advogado. Descobriu que sua casa ainda era dela e que nenhuma decisão poderia ser tomada sem seu consentimento. Quando a nora apareceu, dias depois, o discurso foi diferente, menos firme, menos autoritário. Helena ouviu tudo com calma e, pela primeira vez, disse não. Não por raiva, mas por dignidade. Disse que cuidaria do que era seu, no tempo dela. Quando a Casa São Miguel reabriu, semanas depois, Helena voltou. Mas não como antes. Agora ela participava das atividades, conversava, dava opiniões e todos os dias, no fim da tarde, sentava-se no pátio com Thor deitado ao seu lado. Ele não foi mais isolado, passou a integrar o programa de convivência, sempre ao lado dela. 2 sobreviventes, caminhando juntos. Helena aprendeu que envelhecer não significa desaparecer, que ser frágil não é o mesmo que ser descartável. Às vezes, basta alguém enxergar além da dor para que tudo mude. Thor encontrou redenção ao ser compreendido. Helena encontrou força ao ser ouvida. E juntos provaram que ainda há valor, propósito e afeto, mesmo depois das maiores perdas. Se essa história tocou você, compartilhe sua reflexão nos comentários. Sua experiência também importa. Siga o canal para mais histórias que mostram que nunca é tarde para recomeçar.